Então, dando sequência, a doutora Anaí Fonseca vai abordar o tema o profissional de saúde e a construção da paz, no tempo de 30 minutos. Bom, já que as minhas colegas de mesa falaram de pensamento, de trabalho, de fé e esperança, eu queria iniciar fazendo uma pequena prática com vocês. Vamos fechar os nossos olhos. E por 30 segundos, eu gostaria que vocês tivessem um pensamento, se conectem com um pensamento de paz. Eu digo para vocês quando acabar. Então, vamos voltando. Queria lembrar que no livro que a doutora Marlene e Geraldo Lemos escreveram, nos contando o que o Chico e Emmanuel teriam dito sobre a transição, não será em 2012, que está para vender aqui. O Emmanuel coloca que a nossa responsabilidade individual e coletiva na manutenção da paz seria a única condição de ascensão espiritual da humanidade. Então, tudo que as minhas colegas falaram antes está nos preparando para isso. Qual é a nossa participação? O que nós podemos fazer? E como nós vamos fazer a reforma íntima que o Espiritismo apregoa, se não nos voltarmos para nós mesmos? O Jung, que eu vou citar bastante como analista junguiana, ele diz que quem olha para fora sonha e quem olha para dentro desperta, acorda. Então vamos ver o que ele está querendo dizer com isso. Olha o que o Jung está dizendo. Que eu faça um mendigo sentar-se à minha mesa, que eu perdoe aquele que me ofende e que me esforce por amar, inclusive o meu inimigo, em nome do Cristo, tudo isso naturalmente não deixa de ser uma grande virtude. O que eu faço ao menor dos meus irmãos é ao próprio Cristo que faço. Mas o que acontecerá se descubro, porventura, que o menor, o mais miserável de todos, o mais pobre dos mendigos, o mais insolente dos meus caluniadores, o meu inimigo, reside dentro de mim, sou eu mesmo, e preciso da esmola da minha bondade, e que eu mesmo sou o inimigo que é necessário amar? Então a gente se pergunta, como construir a paz dentro e fora de nós? Quem é o meu inimigo interno que eu preciso aprender a amar e perdoar para poder amar e perdoar o meu irmão? Como ajudar os nossos pacientes a encontrar a saúde e a paz interior? E o que é a saúde? O Emmanuel vai dizer, para o homem da terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma. Esse é o logo da Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul. E como conquistar essa harmonia? Vamos para a prática um pouquinho, então. Já no oráculo de Delfos, há mais de 2000 anos, dizia, conhece-te a ti mesmo e a verdade te libertará. E o que Jesus vai dizer? Ama o próximo como a ti mesmo. Como nós podemos amar algo que nós não conhecemos? Nós conhecemos a nós mesmos
Quem acha que conhece a si mesmo, levanta a mão. Que legal, gente. Então nós vamos todos aprender juntos, estamos no grande aprendizado. Jesus, então, ele constela o arquétipo do curador ferido. Arquétipos são aqueles padrões mentais e de comportamento que são universais, que vão se desenvolvendo em nós como humanidade. Eu gosto de dizer que é o nosso DNA espiritual. E Jesus vem constelar para a gente, quer dizer, vem ativar esse arquétipo em nós do curador ferido, pois somos curados por suas feridas. Pedro vai dizer no Evangelho, ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Então, simbolicamente, porque os arquétipos lidam com toda essa questão simbólica dentro de nós, o que ele estava querendo dizer? Jesus se submeteu à escuridão, às nossas sombras, da nossa ignorância e ainda imaturidade psíquica e espiritual, para nos mostrar a luz da evolução e a luz da cura da alma. Então, para termos empatia pelo sofrimento alheio, como profissionais de saúde, precisamos aceitar primeiro o nosso próprio sofrimento. Quando buscamos a cura do outro, nós acabamos por nos encontrar. E essa é uma frase do Brian Weiss, que a doutora Pérez falou ontem, que conheceu pessoalmente, também tive o prazer de conhecer ele pessoalmente. O que o Brian Weiss vai dizer? Que o ego é uma personalidade transitória. Nós estamos aqui. Eu estou aqui como Anaí com vocês. Mas isso é absolutamente transitório. Nós, como espíritas, sabemos disso. Você não é o seu corpo, não é o seu intelecto, não é o seu ego. É maior que tudo isso. Você precisa do ego para sobreviver no mundo tridimensional, esse que nós estamos. Mas precisa somente daquela parte dele que processa informações. O resto, orgulho, arrogância, medo, estar na defensiva é mais que inútil. Inútil, gente. O resto do ego nos separa da sabedoria, da alegria e de Deus. Você deve transcender seu ego e descobrir o seu verdadeiro ser. Ele é a parte permanente, a parte mais profunda de você. É sábia, amorosa, segura e cheia de alegria. Então, onde está a felicidade? Onde está a fé? Que minhas colegas falaram, né, de uma forma tão bonita, trazendo todo o conhecimento da doutrina espírita. Onde está essa luz que brilha dentro de nós? O Jung vai dizer que a imago Dei, a imagem de Deus, está no que ele chamou de self, lá na profundidade da nossa alma, onde estão também esses nossos padrões arquetípicos, não se esqueçam, nosso DNA espiritual. E o Joseph Campbell, um grande estudioso da mitologia, vai dizer, então, como se livrar do ego, vocês estão vendo o eguinho, né, se achando ali, como ditador e transformá-lo em mensageiro, servidor e patrulheiro para que nos sirva. Este é o truque. Então, na psicologia profunda que a gente diz, na psicologia analítica que o Jung criou, ele diz, e vários pós-jungianos, analistas, dizem que o movimento é para dentro. Então eu trouxe essa frase do Brian Weiss que diz: a direção é para dentro do ser, e mais cedo ou mais tarde, o caminho interior tem que ser trilhado em solidão. Muito embora na realidade, e a gente como espírita sabe, nós nunca estejamos a sós. Este é o caminho mais difícil, a viagem mais dolorosa. Somos responsáveis por nosso próprio aprendizado. Essa responsabilidade não pode ser colocada nos ombros de outras pessoas. Então, o Jung vai trazer o conceito
de luz e de sombra. Ele fala muito da questão da sombra. O que ele chama de sombra? Então, os nossos aspectos sombrios, eles precisam ficar escondidos para que possamos nos sentir bons e adaptados ao mundo. Vocês se lembram do Eguinho ali se achando. Todos nós queremos ser amados. Eu gostaria muito que vocês aqui, por exemplo, tivessem dando risada, entusiasmados, como vocês ficam quando Sérgio Lopes fala, quando Décio fala, certo? Isso é minha persona. Isso é eu querendo ser simpática e querida com vocês, que é uma parte, um complexo nosso, as pessoas internas dentro de nós, que na verdade quer ser aceito, porque se lembrem, esses complexos são relacionados ao ego, e a gente o ego está aqui para adaptação. Então a gente quer se adaptar ao mundo, quer que pai e mãe nos aceitem, e quer que todos nos aceitem, nos achem queridos, e se entusiasmem com a gente. Ainda mais nos dias de hoje, que nós estamos na época Big Brother, né, gente? Todo mundo quer ser, enfim, quer aparecer no Instagram, ou sei lá no quê, no Facebook, ter 300 mil amigos. Então, essa é a nossa persona. O lado oposto da persona, quem é que já viu ou já leu Médico e o Monstro? Aquele livro, levanta a mão, em inglês. Tá. Aí vocês vão conhecer agora. Quem é que conhece o Incrível Hulk? Levanta a mão. Isso todo mundo conhece. Então, o Incrível Hulk, que tem o médico, é uma versão do Médico e o Monstro, né? Tem o médico bonzinho, e quando ele fica bravo, se possui, ele vira o Hulk, certo? O Hulk é a sombra daquele médico. Então, a dualidade, esses opostos, ela faz parte da nossa existência psíquica. A coragem e o medo são um par de opostos, como o bem e o mal. Só podemos reconhecer um se encontrarmos o outro. Então, o Jung vai dizer que a psique consiste em muitas partes e centros de consciência. Ela não constitui uma unidade aqui, a gente acha, não, eu sou Anaí, eu estou inteira aqui. Não. Ela é uma constelação, olha como ele define, uma constelação na qual, além do Sol, então além do centro, nosso centro do Self, existem outros luminares. O complexo do eu, ele chama de complexo, o eu, o ego, não é o único complexo psíquico. Então, quando essas subpersonalidades estiverem em oposição, estiverem em conflito, atitudes e sentimentos conflitantes vão surgir. Por exemplo, eu acho que eu sou uma boa pessoa, pelo menos eu estou me esforçando, eu estou estudando, enfim, eu sou espírita e tal. Mas, como é que eu encaixo isso quando eu saio aqui e aí, vamos ver uma coisa assim, bem no mundo Big Brother, bem que vocês possam se conectar. E aí tem um colega meu, enfim, sendo entrevistado na televisão. Será que eu não vou ficar com inveja? E se eu tiver inveja, não vai fechar com o meu lado espírita e que, né, eu tenho que ser boa, eu tenho que só pensar na luz. Aí como é que eu faço? Então, esses dois lados vão entrar em conflito. Um destes pares, né, de complexos, né, de pessoas internas, é formado pela persona, que eu falei para vocês, o meu lado que vai se adaptar ao coletivo e ao mundo, e pela sombra. Todo ego tem uma sombra. Nós todos temos, gente, senão nós não estávamos nem aqui reencarnados, né? A gente já tinha ascendido. Ao adaptar-se e enfrentar-se com o mundo, tudo que ele não possa realizar, tudo que o ego não possa realizar, sem enfrentar um conflito moral, será realizado pela sombra. Esse núcleo de trevas seria a própria definição da maldade humana. Isso é o que o Jung diz. Então, se eu fizer de conta que eu não estou vendo a inveja em mim mesma, eu não vou dizer nada, eu vou estar ali bem querida, vou dar um abraço no meu colega e dizer que bom que tu fosse entrevistado pela televisão. E aí, daqui a pouco, lá adiante, eu faço uma sacanagemzinha para ele. Aí, isso é minha sombra falando, porque eu não acessei
eu não aceitei ela e não trabalhei com ela. Então, o que o Jung vai preconizar? Que a consciência tem que se aproximar da sombra. Ele vai dizer, gente, que é uma necessidade terapêutica, que a consciência se confronte com sua sombra. E quando isso acontece, os dois partidos se transformam. Se pode observar as compensações da parte do inconsciente que tendem ao estabelecimento de uma unidade. Aí nós começamos a ficar mais íntegros, mais unidos. E a consciência se renova pelo mergulho no inconsciente. Tanto a consciência como o inconsciente constituem uma terra árida. Enquanto estiverem separadas entre si, essas duas metades da vida psíquica. Os colegas aqui em outras mesas estavam falando de dissociação. Isso é um exemplo de dissociação. Então, se traços da sombra se tornam conscientes e integrados, a pessoa se torna muito diferente do indivíduo comum. Olhem que importância, olhem o caminho da reforma íntima, tão apregoada por nós, estudadas nos centros espíritas. A sombra não é diretamente experimentada pelo ego, porque vocês se lembram que o ego rechaça ela. Sendo inconsciente, isso é muito importante, é fundamental. Ela é projetada nos outros. Então eu vou me autorizar a fazer uma sacanagemzinha para aquele meu colega, porque eu vou dizer que não era eu que estava com inveja dele. Ele estava com inveja de mim pela brilhante palestra que eu dei e etc. Então eu me autorizo, não tem problema boicotar ele aqui e ali, ou não indico ele para algum outro evento. Por quê? Porque eu não acessei esse lado sombrio, mas eu projetei ele no meu colega. Isso, a projeção, excluiria a possibilidade de usar a experiência para adquirir conhecimento consciente de características nossas de sombra. Se nós estamos aqui reencarnados, Deus nos deu esse corpo físico para o trabalho. E Deus nos deu a possibilidade de uma nova mãe, de um novo pai, de uma nova estrutura, onde a gente desenvolve a nossa personalidade agora. Então, são corpos fundamentais para o nosso aprendizado, para nós tornarmos conscientes de nós mesmos. Então, o que o Jung vai dizer? Que seria como se o sol, a consciência, descesse e penetrasse na profundeza escura do mundo sublunar, para unir as forças do mundo superior com as do inferior. E o Jung vai dizer que se o ego, não intervier nisso, tenderão os opostos, essa luz da consciência e essa sombra, a aproximar-se entre si justamente por meio da luta. E o que parecia ser morte e perdição, porque Deus me livre pensar em alguma coisa ruim de mim, a minha autoestima vai ficar baixa, então a morte psíquica e a perdição lentamente se transforma num estado latente de unidade. Olha aí nós caminhando em direção à luz. Nesse momento penetra nas trevas do inconsciente um pouco de luz da consciência. E aqui vocês se lembram então de Jesus nos dando esse exemplo, a luz descendo no nosso mundo de sombras. O que o Jung vai dizer, gente? Que a tarefa global do desenvolvimento psicológico, que ele chamou de individuação, pressupõe a integração e a totalidade como valor supremo. E a integração depende do encontro com os nossos aspectos sombrios e com esses nossos complexos todos, que as colegas, enfim, já se referiram antes, vamos dizer, os nossos vícios mentais, as nossas peçonhas internas. Então, a integração depende do encontro com nossos aspectos sombrios, com os nossos complexos e de nossa aceitação dos mesmos. Se lembram do Jung falando, né? Como é que eu vou amar o meu semelhante? Como é que eu vou ter uma atitude de compaixão com ele se eu não tiver em primeiro lugar comigo mesmo? Ame ao próximo como a si mesmo. Pois sem este confronto não há conflito. Se eu não me der conta do meu oposto ou da minha sombra, eu não entro em conflito, o ego não entra em conflito.
e desenvolve aquela atitude ali do slide, se achando. Aliás, nós estamos numa época de egolatria, né? Ele está se achando mais do que nunca. Então, sem esse conflito, nós não geramos consciência, e se nós não gerarmos consciência, nós não temos crescimento moral e espiritual. Só aquilo que somos, o Jung diz, tem o poder de curar-nos. Olha que lindo, gente. Vamos perder o medo dessa viagem interior, porque ela é curativa. E eu trouxe uma frase do I Ching que eu gosto muito. É somente quando temos a coragem de enfrentar as coisas tais como são, sem nenhum auto-engano ou ilusão, que surgirá uma luz dos eventos pela qual conheceremos o caminho para o êxito. Enfrentar as coisas tais como são, enfrentar a nós mesmos tais como somos, sem auto-engano. Aí a luz se faz. Então, Brian Weiss vai dizer, nossos pensamentos, 10 minutinhos, criam ilusões de separação e diferença. Isso é muito importante. O pessoal estava falando em relação a pensamentos, todos os dizeres da doutrina, de nós termos o pensamento correto, voltado para o bem. E os nossos pensamentos, no geral, os orientais gostam muito de dizer que tem muita prática em meditação, que os ocidentais parece que as mentes têm macaquinhos pulando. E eu quero que vocês se lembrem dos 30 segundos de meditação. Quem conseguiu manter em 30 segundos, vamos ser honestos, nós estamos lidando com a sombra, gente. Em 30 segundos, quem conseguiu manter o pensamento de paz? Levanta a mão. Ah, gostei da honestidade. Mais ou menos metade conseguiu. Nós somos espíritas, nós já temos alguma vantagem, a gente espera, né? E a outra metade, e muitas vezes acontece, o que algumas colegas falaram, a gente quer se conectar na oração e daqui a pouco vem um macaquinho lá pulando. Acontece, gente, acontece comigo, eu sei que acontece com todos. Vocês estão aqui assistindo palestras, etc. Daqui a pouco estavam, não, pensamento de paz, opa, mas escorregou alguma coisa que foi dito antes. Então, nossos pensamentos criam ilusões de separação e diferença. O ego, ele perpetua essa ilusão, porque não se esqueçam, nós estamos aqui no mundo tridimensional, nós estamos na ilusão. E essa ilusão cria medo, ansiedade e enorme sofrimento. Por sua vez, o medo, a ansiedade e o sofrimento criam cólera e violência. Como pode haver paz em um mundo no qual essas emoções caóticas predominam? A Joana de Ângeles vai dizer, o ser integral é viajante da eternidade, realizando o seu progresso etapa a etapa, de tal forma que as experiências vividas em cada jornada carnal estabelecem os mecanismos de evolução em referência à próxima, facultando-lhe em término de desenvolvimento. Olha, nós aqui, como a colega falou, caminhando em direção da luz. Eu e vocês já estamos com meio caminho andado depois das palestras de hoje. E o que Brian Weiss diz? Nossa tarefa é aprender para nos tornarmos a semelhança de Deus, através do conhecimento. Deus é amor, e para conhecer Deus nós temos que aprender a amar, certo? Então nós precisamos de conhecimento do coração, não só da mente. Sabemos pouco, pelo conhecimento nos aproximamos de Deus e então podemos descansar. Depois voltamos para ensinar e ajudar os outros. Só as mentes abertas são capazes de receber conhecimento. É sumamente importante ser ativo na busca da virtude. Olha o trabalho, olha a vontade, olha a fé e a esperança. Precisamos da compreensão, mas também provocar mudanças, melhorar o mundo, reparar relacionamentos, perdoar as pessoas e aceitar o perdão delas. Enfim, gente, nós precisamos construir a paz dentro e fora de nós. Precisamos encontrar a perfeita harmonia da alma. O que Lucas vai dizer? O reino de Deus está dentro de vós. E Jung diz essa frase que eu acho fantástica. A finalidade única da existência humana é acender uma luz na escuridão do ser. E para a gente ir finalizando,
Não sei quem é que leu A Roda da Eternidade, da Ellen Graves. Alguém leu aqui? É um livro que a gente só consegue assim em estantes virtuais da vida, etc., né? Livros usados. Mas é fantástico, porque ela é uma autora inglesa e, na verdade, a gente sabe o conhecimento espírita, ele está difundido por todos. Ela diz o seguinte: ainda preferimos ignorar o fato de que, por meio da afinação com a unidade, nós nos integraríamos em corpo, mente e espírito. Viveríamos plenamente aqui e agora. Estaríamos menos sujeitos a cometer tantos erros desastrosos e aceitaríamos a morte física pelo que ela é, um estado de progresso mental e espiritual, em vez de considerá-la como um lúgubre fim para as ilusórias alegrias da vida. Então, na verdade, qual é a proposta que vocês estão, enfim, que eu tentei trazer para vocês? Nós vivemos no mundo tridimensional, nosso ego tenta se adaptar, certo? Nós temos uma mescla de opostos dentro de nós, os nossos opostos estão sempre em conflito. O que a gente precisa fazer? A gente precisa trazer um pouco da luz da consciência, mas aquela consciência da alma, da mente, mas do coração também, para a escuridão do nosso ser. A escuridão, gente, não é uma coisa ruim, eu falei da inveja, né? A sombra não tem só aspectos negativos. Dorme muitas vezes na nossa sombra, por questões psíquicas, enfim, e que hoje não dá tempo aqui de colocar, muitas qualidades ou muitas virtudes que a gente nem se dá conta. Meu pai era do movimento espírita, a Juventude Espírita de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e quando ele faleceu, na minha dor, eu fui buscar ler os livros que ele tinha lido na juventude e no decorrer da vida. E essa eu trouxe porque eu queria dividir com vocês. É uma emoção, essa aí, acho que tem tudo a ver com a palestra, essa oração. O nome dela se chama Guie Bondosa Luz. Guie bondosa luz entre a escuridão envolvente. Guie-me para a frente. A noite está escura e eu estou longe do meu lar. Guie-me para a frente. Por tanto tempo teu poder me abençoou, por certo, ele ainda me guiará. Através do pântano e do charco, através da torrente e do penhasco. Até que a noite termine e com o amanhã sorriem aquelas faces dos anjos que eu amei faz muito tempo e por um instante perdi. Obrigada.